Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Esta semana tivemos duas notícias que repercutiram bastante na cidade, ainda sobre a pandemia do novo coronavírus. A primeira notícia da semana foi sobre a nova variante. O prefeito Nogueira convocou uma coletiva para avisar que já está circulando na cidade a nova cepa do coronavírus, que foi identificada inicialmente em Manaus. Segundo estudo elaborado pelo HC, foram avaliados 94 amostras de pacientes e 12 indivíduos apresentaram a variante de Manaus. Desse grupo, 2 são residentes em Ribeirão e o restante de outros municípios, principalmente Serrana. Já no laboratório do Supera Parque, que possui estudos específicos do vírus em moradores de Ribeirão Preto, foram encontrados mais 3 casos. Contudo, o levantamento ainda não está concluído. Assim, até o momento, são 5 casos registrados da nova variante no município. O professor e infectologista Benedito Fonseca ressaltou que essa nova variante possui uma transmissibilidade muito maior do que o vírus comum. Em média, o vírus possui um período de incubação de até 5 dias antes de apresentar os sintomas. Já a variante, segundo alguns estudos, já apresentou uma incubação de até 1 dia. O mesmo fato foi testado em laboratório, onde apresentou resultado semelhante. Além disso, ele é mais facilmente transmitido entre os indivíduos. Fonseca contou que 2 casos que ilustram esse alerta. Um de uma família de 7 pessoas, na qual um único indivíduo transmitiu para outros 5 parentes. E outra situação, na qual um jovem infectado foi passar um fim de semana em um rancho com outras 9 pessoas e transmitiu o vírus para todas. No momento, 7 pacientes de Araraquara estão internados em leitos de UTI em Ribeirão Preto, mas não foi confirmado se eles possuem a variante. Outro ponto que pode ter contribuído para a disseminação, segundo o prefeito Duarte Nogueira, foi a migração de muitos motoristas de transporte por aplicativo de Araraquara para Ribeirão Preto em decorrência do lockdown. Segundo o prefeito, o município já tomou as medidas necessárias para barrar esse deslocamento de motoristas. Nogueira afirmou que foi constatado que nesse fim de semana, alguns operadores de aplicativo que perderam temporariamente a atividade em Araraquara foram para outras cidades. A Transerp já oficiou formalmente os operadores de aplicativos dessas plataformas para evitar esse tipo de atividade com as consequências da lei, para não operar em outras cidades por uma questão de segurança sanitária regional. O outro assunto foi a restrição de circulação em todo o estado de São Paulo, anunciado pelo governador João Dória em coletiva na quarta-feira. A expectativa era que ele fosse decretar lockdown no estado, em função do agravamento da crise. O governo do estado de São Paulo decretou a restrição de circulação em todo o estado entre as 23 horas e 5 da manhã, para conter a disseminação do novo coronavírus. A medida vale a partir de sexta-feira, dia 26, e vai até o dia 14 de março. A meta do governo é evitar festas clandestinas e encontros que causem aglomerações. Quem descumprir a restrição de circulação pagará uma multa, já prevista para quem desobedecer às regras do Plano São Paulo. Uma ação intensa de fiscalização será promovida em todo o estado. Hoje, além de Ribeirão Preto, outras 6 regiões do estado também estão na fase laranja, além de 6 na fase amarela e 4 na fase vermelha, a mais restritiva do plano. Murilo, essa semana completou 1 ano do primeiro caso no Brasil de um paciente com Covid-19. E a crise está se agravando em todo o Brasil. Já são mais de 250 mil mortos. E aqui na região não é diferente. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pois é, esse mês de fevereiro é uma data emblemática, né? Porque está completando exatamente, né, 1 ano que a gente teve o primeiro caso. E quando a gente olha no intervalo de apenas 1 ano, 1 caso, e agora 250 mil, né? 250 mil mortos, é um número que realmente assusta. E para agravar esta situação, ainda tem essa história, né, de novas cepas circulando, o que é uma variante do vírus que ainda é desconhecida e que o pessoal está estudando. Então, nesse momento, a situação é bastante preocupante e exige a atenção de todos.
Ainda em decorrência da pandemia, mais um evento foi adiado. O tradicional Festival Forró da Lua Cheia de Altinópolis foi adiado de julho para os dias 9 e 12 de outubro. Os organizadores terão que esperar um pouco mais para celebrar os 30 anos de história deste festival. Segundo a organização, sem um plano de vacinação efetivo e a pandemia ainda fora de controle, não é possível garantir a segurança do público, equipe e artistas. Para 2020 estavam confirmados shows dos Racionais MCs, o Grande Encontro Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Fala Mansa, Cordel do Fogo Encantado, Tribo de Já, Ventania, entre outros artistas. Segundo os organizadores, as atrações serão mantidas e em breve será anunciada a nova programação de cada um dos dias do festival. O evento tem um público estimado de 10 mil pessoas por dia e com mais de 200 atividades multiculturais, como oficinas adultas e infantis, intervenções e espetáculos. Agora, falando de economia, foi publicado no jornal Folha de São Paulo um estudo realizado pelo pesquisador Carlo Antônio Rocca, que coordena o CEMEC-FIP, Centro de Estudos de Mercados de Capitais, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que em 2020 as empresas e as famílias economizaram 15% do PIB. O valor chega a 756 bilhões de reais. As empresas responderam pela maior parte, 491 bilhões, e as famílias, por sua vez, economizaram 265 bilhões. Segundo o pesquisador, no caso das famílias, é uma reação financeira ao afastamento social, que reduz gastos em alguns estratos sociais. A maior parte dessa poupança financeira é da classe média e média alta. Em Ribeirão Preto, nós ouvimos o economista professor Alberto Matias. Famílias e empresas poupam cerca de 15% do PIB na pandemia. Segundo estudo do professor Carlos Antônio Rocca, da FIP-USP São Paulo, nesse último ano da pandemia, as famílias economizaram cerca de 15% do PIB. No caso específico de Ribeirão Preto, nós estamos falando em um valor total de cerca de 7,5 bilhões economizados nesse período da pandemia. Esse recurso está depositado em CDBs de banco, em poupança, em ações até por conta dos lançamentos de ações, os IPOs que foram feitas nesse último período. Essa poupança é fruto do receio da pandemia, das pessoas perderem o emprego, perderem a sua renda, do isolamento, que fez com que houvesse uma queda de gastos, e no caso das empresas, também pelas condições financeiras que o governo permitiu, inclusive com financiamentos a taxas bem mais baixas. As empresas estão costumando a ter em caixa cerca de 7 meses de despesas financeiras, de despesas fixas, administrativas e outras operacionais. Os números atualizados da Covid-19 nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, são infectados 51.850, 1.214 mortos, vacinados 42.299 doses aplicadas, sendo que 31.543 pessoas tomaram a primeira dose e 10.756 tomaram a segunda dose. Agora vamos ouvir da editora do portal Raíssa Scheffer quais foram as notícias mais lidas essa semana. E antes eu gostaria de comentar com ela sobre uma boa notícia para os jovens entre 17 e 24 anos. O Grupo SEB oferece curso profissionalizante gratuito para essa faixa etária. O projeto NAU Mercado de Trabalho tem a duração de 3 meses e o objetivo é desenvolver competências profissionais de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Você podia falar um pouco mais sobre esse curso, Raíssa? Olá, Bel. É isso mesmo. Esse curso do NAU Mercado de Trabalho, promovido pelo SEB, será feito totalmente online. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de março. Além de se encaixar nessa faixa etária, o interessado precisa estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do ensino médio, além de apresentar uma renda familiar de até 4 salários mínimos. Também é preciso ter algum dispositivo com acesso à internet para poder fazer o treinamento e também estar aí na busca por um emprego, né? Lá no revide.com.br a gente detalha tudo sobre o treinamento e também traz o link
para quem quiser fazer inscrição. E ainda sobre oportunidade, uma das matérias mais acessadas no portal dessa semana foi a sobre a contratação para o Censo IBGE de 2020. Aqui na região de Ribeirão Preto, serão 1.696 vagas, entre recenseadores e agentes censitários. O edital foi publicado nessa semana pelo IBGE e traz salários de até R$ 2.100 no caso dos agentes. Já os recenseadores, eles recebem por produção e não tem um piso fixo. As inscrições para esse concurso já estão abertas e elas podem ser feitas até o dia 19 de março. Isso para quem se interessar pela vaga de recenseador. Já para os agentes censitários, as inscrições terminam no dia 15 de março. Lá na reportagem do revide.com.br dá para conferir a lista completa de todas as vagas por cidades aqui da região de Ribeirão Preto. E a gente também traz o link para quem quiser se inscrever no concurso. É isso aí, gente. Até a próxima semana. E a Revide desta semana? A editora Marina Aranha vai falar sobre as principais matérias desta edição. Oi, Murilo! A reportagem de capa desta semana é da repórter Marina Parada, que conversou com artistas urbanos de Ribeirão Preto e mostra o trabalho deles pela cidade. Também trazemos as informações sobre a nova variante do coronavírus, entrevista, gastronomia e muito mais. Vale a pena conferir. Mas atenção, a Revide nessa semana é apenas digital, disponível nas redes sociais e no nosso portal. Paulo, e o Baleia Rossi foi reconduzido como presidente do MDB. O que você sabe sobre esse bastidor? Bem, o deputado Baleia Rossi foi reconduzido ao cargo de presidente nacional do MDB. Vale ressaltar que essa não foi uma reeleição, mas sim uma decisão unânime do partido de estender o mandato do deputado de forma que a legenda se organize para as eleições de 2022. Originalmente, o Baleia concluiria seu mandato em outubro deste ano, porém, com a recondução, ele segue na liderança até outubro de 2022. E eu pedi para o deputado um depoimento sobre quais serão as prioridades para 2021 e 2022. Segundo ele, o partido assumirá a postura de centro e dará ênfase nas reformas. Não custa lembrar que uma das propostas de reforma tributária que está parada no Legislativo é do deputado Baleia Rossi. Vamos ouvir o áudio que ele enviou para a gente. É uma nova responsabilidade, fico feliz de ter tido a confiança unânime da nossa executiva nacional, agora com o desafio de comandar o MDB, que é o maior partido do país, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e senadores eleitos no país, e conduzir para a eleição de 22. Portanto, um desafio grande, vou percorrer o país, vou dialogar com a sociedade e vamos fazer com que o MDB volte às suas origens, reconectando com a sociedade e com aquilo que o Brasil espera de um partido político de centro, democrático, que é reformista e que procura ajudar a população. Além disso, eu também conversei com vereadores MDBistas de Ribeirão Preto sobre como está a imagem do Baleia. Eles concordaram que, apesar dele ter sido derrotado pelo deputado Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara, Baleia saiu fortalecido. Contudo, eles não escondem que com o Ribeirão Pretano na presidência da Câmara, as coisas seriam bem mais fáceis para a nossa cidade em Brasília. Bem, por hoje é isso, até semana que vem. E nós vamos ouvir o Henrico, que vai falar sobre o que vai acontecer com o estádio do Comercial. Ele fez uma matéria bem interessante sobre o assunto. Saudações ouvintes do Revidecast. Recentemente, no dia 15 de fevereiro, a Justiça determinou que o estádio Palma Travassos fosse colocado a leilão. E o motivo são dívidas que o Comercial tem com a Caixa Econômica Federal. Não é a primeira vez que o estádio é posto à venda por decisão judicial. Ele já esteve em leilão em maio de 2017, em abril de 2018 e em março de 2019, sempre pelo acúmulo dessas dívidas que o clube tem desde gestões anteriores. Como das outras vezes que ele esteve à venda, não houve lance de nenhum interessado em arrematar o estádio e é improvável que ele seja vendido nessas condições. Isso porque o estádio Palma Travassos é patrimônio histórico da cidade de Ribeirão Preto e foi tombado por lei municipal em 2017. Então, ele possui restrições quanto a modificações que podem ser feitas na sua estrutura, além de poder ser um motivo de contestação judicial caso ele receba alguma oferta.
Marina, e antes de te pedir as sugestões de filmes, séries e livros para os nossos leitores e ouvintes, eu gostaria de sugerir um filme para os nossos amigos. Queria sugerir uma animação francesa chamada De Lille em Paris, do francês Michel Ocelot. O filme tem como pano de fundo os lugares mais conhecidos de Paris e algumas personalidades da cidade. A protagonista é uma menina kanak, povo originário da Nova Caledônia, possessão francesa no Pacífico, a de Lille. Ela foge de sua terra natal, clandestina em um navio, e foi educada por Madame Michel. Em Paris, se transformou em uma menina refinada e vai encontrar Aurel, um jovem entregador de mercadorias que tem um triciclo. Eles vão andar por toda a cidade mostrando os pontos mais conhecidos da cidade. Vão se tornar os melhores amigos. A dupla descobrirá que um bando de malfeitores, os mestres do mal, estão sequestrando crianças do sexo feminino. Aliados a Emma Calvé, dívida do Belcanto, era uma personagem que existiu, eles formarão uma trinca do bem e depois de enfrentar uma série de contratempos, conseguirão desbaratar a quadrilha. É bem bonitinho e divertido, vale a pena ver. O filme está disponível no Telecine. Oi, Bel. Depois da sua dica de filme, eu vou trazer uma série que me prendeu muito a atenção. É a série japonesa Alice in Borderland. Nela, 3 amigos são transportados para uma versão alternativa de Tóquio, onde precisam participar de uma espécie de jogos mortais para sobreviver. Digo por experiência própria, é de grudar os olhos na TV. E em literatura, uma dica clássica, O Bem Amado, de Dias Gomes. Reli esse teatro engraçado e bem brasileiro na última semana, estimulada pela Globoplay. É que a novela baseada na obra entrou no catálogo do streaming e eu aproveitei para relembrar. Por hoje é isso, até a semana que vem. Agradeço a todos e quero desejar um bom fim de semana para vocês. Aproveite a companhia da família e dos amigos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.